Assina tudo, amor. Vai ser melhor para nós dois. Foi o que o meu marido me disse. E foi assim que descobri que ele tinha uma amante e um plano para me deixar na miséria. A voz de Ricardo era um sussurro, carregada de uma emoção que ele se esforçava para que parecesse real. Ele segurava minha mão sobre a mesa de mogno do nosso escritório, seus olhos marejados, a expressão de um homem sofrendo por uma decisão difícil. Mas o cheiro no colarinho da camisa dele não era o meu. Era um perfume floral, doce e enjoativo. O mesmo perfume que eu sentia no corredor da nossa empresa há meses. O perfume de Jéssica. Naquele instante, o teatro dele desmoronou e eu enxerguei a verdade por trás daquela cena. Aquilo não era um pedido, era o golpe final. Por 15 anos, Ricardo e eu fomos mais do que um casal. Éramos um time. Nos conhecemos na faculdade e juntos transformamos a pequena distribuidora de parafusos do pai dele em uma das maiores empresas de suprimentos industriais da região. Eu não era a esposa do dono. Eu era a diretora financeira, a estrategista, a pessoa que passava noites em claro revisando planilhas para que ele pudesse ser o rosto carismático da empresa, fechando negócios em almoços e jantares. Nossa vida era a empresa e a empresa era a nossa vida. Construímos um patrimônio, uma casa linda, uma história. Viajamos o mundo, fizemos planos para a velhice. Eu acreditava no nosso para sempre, com a mesma certeza com que acreditava que o sol nasceria no dia seguinte. Eu era feliz. E pessoas felizes, às vezes, se tornam cegas. A cegueira começou a se dissipar no dia em que Jéssica entrou na nossa sala de reuniões. Ela foi contratada como consultora de marketing, uma sugestão de um dos nossos diretores. Era bonita de um jeito óbvio, com um corpo esculpido, cabelos longos e um sorriso que parecia ter sido ensaiado no espelho. E ela era inteligente, não a inteligência dos livros, mas a das ruas. A inteligência de quem sabe ler as pessoas, encontrar suas fraquezas e usá-las a seu favor. Desde o primeiro dia, a fraqueza que ela encontrou foi o ego do meu marido. Ricardo sempre foi um bom homem, mas vaidoso. Ele gostava de ser admirado, de ser o centro das atenções. E Jéssica o serviu com uma colher de ouro. Ele o elogiava em público, ria de todas as suas piadas, olhava para ele com uma admiração que beirava a devoção. Ricardo, você é um gênio, essa sua ideia vai revolucionar o mercado, ela dizia nas reuniões, enquanto eu, que conhecia os números, tentava alertar para os riscos. Aos poucos, ela se tornou a amiga do casal. Insistia em sair para jantar conosco, sempre se sentando ao lado dele, tocando seu braço de leve quando ria. Em pouco tempo, ela se tornou a confidente dele. Estou preocupada com a Érica. Ela parece tão cansada, tão desinteressada. Acho que ela não enxerga o potencial incrível que o Ricardo tem. Ele o prende, não acha? Eu fiquei sem palavras. Ela estava me descrevendo, para mim mesma. Trovejo uma lente distorcida. E o pior era que Ricardo estava comprando aquela imagem. Ele começou a se afastar de mim. As nossas conversas sobre o futuro foram substituídas por reuniões noturnas com Jéssica. O celular dele, que sempre ficava largado pela casa, agora tinha senha e não saía do bolso dele. Quando eu o questionava, ele se tornava agressivo. Você está com ciúmes, Érica? Está com inveja porque a Jéssica tem uma visão moderna e você ficou parada no tempo? Ela acredita em mim. A mulher que ele descrevia, fria, acomodada, invejosa, não era eu. Mas de tanto ele repetir as palavras que Jéssica soprava em seu ouvido, eu mesma comecei a duvidar de quem eu era. O ambiente na empresa, que era a minha segunda casa, tornou-se hostil. Eu era a esposa mal-humorada que atrapalhava o progresso. Ele e Jéssica eram a dupla dinâmica que levaria a empresa para o futuro. E tudo isso nos trouxe de volta àquela noite no escritório. Ele havia me chamado para uma conversa importante. Espalhou uma pilha de documentos na minha frente. Contratos, transferências, alterações societárias. É uma reestruturação da empresa, amor, ele explicou. Para nos proteger de impostos, para termos mais agilidade. O contador recomendou. É só assinar tudo. Vai ser melhor para nós dois. Eu olhei para os papéis
e meu estômago gelou. Eram documentos que, na prática, tiravam meu nome de quase tudo. Transferiam o controle acionário, vendiam bens que estavam no meu nome, me colocavam como sócia minoritária e sem poder de decisão. Era o meu fim, a anulação de 15 anos de trabalho e dedicação. E ele me pedia para assinar, com lágrimas nos olhos e o cheiro dela na roupa. Não, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu sentia. Eu não vou assinar nada disso, Ricardo. Isso é um absurdo. Ele pareceu genuinamente surpreso com a minha recusa. E depois um traço de pânico cruzou seu rosto. Foi um pânico rápido, que ele logo disfarçou com uma expressão de mágoa. Eu não acredito, Érica. Eu aqui tentando salvar o nosso patrimônio e você, com essa sua desconfiança, vai colocar tudo a perder. Ele se levantou derrotado, mas algo no seu pânico me deixou alerta. Por que ele ficaria tão desesperado se eu não assinasse? A não ser que minha assinatura fosse apenas uma formalidade para validar algo que, na prática, já tinha sido feito. Naquele momento, eu não chorei, eu não gritei. Apenas senti um frio profundo. A certeza de que o chão sobre os meus pés não existia mais. Eu não estava apenas perdendo meu marido para outra mulher. Eu estava sendo deliberadamente apagada da minha própria vida. E o porto seguro onde eu ancorei meu barco por 15 anos estava, na verdade, me afundando. Depois daquela noite, um silêncio de gelo se instalou na nossa casa. Ricardo passou a dormir no quarto de hóspedes. Ele mal falava comigo, agindo como se eu fosse a culpada, a mulher teimosa que estava atrapalhando o progresso. Mas o pânico nos olhos dele naquela noite me acendeu um alerta que eu não podia mais ignorar. Havia algo mais, algo que já tinha sido feito. Na manhã seguinte, com o coração na boca, eu disse que iria ao salão de beleza. Foi a primeira mentira que contei em nosso casamento. Em vez disso, dirigi até a junta comercial da cidade, onde os registros da nossa empresa ficavam arquivados. Com a desculpa de que precisava de uma cópia do contrato social para o banco, pedi para ver os últimos registros de alteração. A funcionária, uma senhora de óculos que me conhecia há anos, me entregou a pasta. E lá estava. Uma alteração contratual datada de 2 semanas antes. O documento me retirava da sociedade administradora, me tornando uma sócia cotista sem poder de voto, e incluía um novo nome na diretoria: Jéssica. E no final da página, ao lado da assinatura de Ricardo, estava a minha, ou melhor, uma imitação quase perfeita da minha assinatura. Um borrão de tinta azul que selava o roubo da minha vida. Senti o ar me faltar. As minhas mãos que seguravam o papel tremiam tanto que a funcionária perguntou se eu estava bem. A senhora está pálida, dona Érica? Quer um copo d'água? Eu não conseguia responder. Apenas balancei a cabeça, devolvi os papéis e saí de lá como um autômato. A traição não era um plano futuro, era um fato consumado. Eu já tinha sido apagada. Voltei para casa e o carro de Ricardo não estava na garagem. Entrei e a encontrei. Jéssica. Ela estava na minha sala de estar, descalça, vestindo uma das minhas camisolas de seda, tomando uma xícara de café na minha poltrona favorita. Ela me olhou sem surpresa, com um sorriso de vitória nos lábios. Achei que você ia demorar mais no salão, ela disse, com um deboche que me fez ferver o sangue. O que você está fazendo aqui? Na minha casa? Minha casa? Querida, acho que você não recebeu o memorando. Ela riu. Esta casa agora faz parte dos ativos da empresa. E como eu sou a nova diretora e você... Bem, você não é mais nada, acho que a casa é minha. Nesse momento, Ricardo entrou na sala. Ele não me olhou com culpa. Me olhou com frieza. Com a indiferença de um estranho. Ricardo, o que significa isso? Eu supliquei, ainda na esperança de que houvesse um resquício do homem com quem me casei. Significa que acabou, Érica.
ele disse, parando ao lado dela e colocando a mão em seu ombro. Eu tentei fazer isso do jeito fácil, mas você não colaborou. Eu e a Jéssica estamos juntos, mas vamos levar a empresa para um novo patamar, algo que você, com sua visão limitada, nunca conseguiria. As palavras dele, as mesmas palavras que ela usou para descrevê-lo para mim, saíam da boca dele como veneno. Vocês falsificaram a minha assinatura, eu disse, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem. Foi um mal necessário, disse Jéssica, levantando-se e vindo na minha direção. Você nunca aceitaria o progresso. Você é do tipo que se acomoda. Ricardo precisa de uma mulher que o impulsione, não que o ancore. Agora, se nos der licença, gostaríamos de ter privacidade na nossa casa. Fui expulsa. Com uma mala de roupas que Ricardo mandou a empregada fazer, fui colocada para fora da casa que ajudei a construir, da vida que dediquei 15 anos para cultivar. Fiquei parada na calçada, vendo a porta se fechar na minha cara. Eu não tinha para onde ir. Meus pais já eram falecidos e os poucos amigos que eu tinha eram, na verdade, amigos do casal. Amigos que, em breve, ouviriam a versão deles da história, a de que eu era uma esposa amarga e ciumenta que não suportou o sucesso do marido. Passei as primeiras noites em um hotel barato, chorando até não ter mais lágrimas. Contratei um advogado, mas a batalha era desigual. Eles tinham os melhores advogados da cidade, pagos com o meu próprio dinheiro. Arrastaram o processo, apresentaram documentos com a minha assinatura forjada que provavam que eu tinha concordado com tudo. Fui pintada como uma mulher instável, tentando se vingar de um ex-marido que apenas seguiu em frente. Perdi o processo inicial, meus bens foram bloqueados, meu dinheiro acabou. Enquanto eu afundava, eles ascendiam. A vida deles se tornou um desfile de ostentação nas redes sociais. Fotos em uma nova cobertura de luxo, viagens para a Europa, jantares em restaurantes caros. Jéssica postava fotos com a legenda: finalmente vivendo o amor que eu mereço ao lado de um homem de verdade. Cada post era uma facada no meu peito. Eles dançavam sobre os escombros da minha vida, celebrando a minha ruína. Eu me mudei para um quartinho alugado, nos fundos da casa de uma senhora, em um bairro pobre da cidade. Comecei a trabalhar como vendedora em uma loja de roupas para sobreviver. Eu, que gerenciava uma empresa multimilionária, agora dobrava camisetas por um salário mínimo. A humilhação era diária. As pessoas me reconheciam na rua e cochichavam: a ex-esposa louca do Ricardo. Cheguei ao fundo do poço. Olhava no espelho e não reconhecia a mulher magra, de olhos fundos e sem brilho. Eu tinha perdido tudo: meu lar, minha carreira, meu amor, minha identidade. Eles tinham vencido, tinham me destruído de dentro para fora, exatamente como planejaram. Eu me sentia vazia, um fantasma vagando por uma vida que não era mais minha. E na solidão do meu quarto alugado, eu cheguei a acreditar que talvez eles estivessem certos, que talvez eu não fosse nada sem ele. O primeiro ano depois da minha ruína foi um borrão de dias cinzentos. Eu trabalhava na loja, voltava para o meu quarto alugado, comia qualquer coisa e dormia. Eu me forcei a parar de olhar as redes sociais deles. Parei de me torturar com as imagens da felicidade que eles construíram sobre as minhas cinzas. Decidi que se a minha vida agora era pequena, ela seria pelo menos minha. Comecei a encontrar uma estranha paz na simplicidade. Não havia mais a pressão de ser a esposa perfeita, a executiva de sucesso. Havia apenas o trabalho, o aluguel para pagar e a solidão, que aos poucos deixou de ser um monstro para se tornar uma companhia silenciosa. Foi a minha senhoria, Dona Dalva, uma senhora de 80 anos com olhos que já tinham visto de tudo, que me deu a primeira sacudida. "Menina, levanta essa cabeça!" ela me disse um dia, enquanto eu regava as samambaias dela. "Chão não é lugar para uma mulher como você ficar olhando. Você já chorou o que tinha que chorar. Agora,
tá na hora de varrer os cacos e usar o que sobrou para construir um mosaico. Aquelas palavras simples me despertaram. Eu comecei a viver de novo, não apenas a sobreviver. Fiz amizade com minhas colegas de trabalho. Comecei a caminhar no parque aos domingos. Adotei um gato vira-lata que batizei de Recomeço. A dor ainda estava lá, uma cicatriz funda no meu peito, mas ela não me dominava mais. Foi então que os ventos começaram a mudar de direção. As primeiras notícias chegaram como boatos, trazidas por antigas clientes que me encontravam na loja. Érica, você soube? Parece que a empresa não vai bem das pernas. Dizem que o Ricardo anda estressado e que aquela Jéssica vive gastando o dinheiro dele. Eu ouvia com uma neutralidade forçada, agradecia a preocupação e mudava de assunto. Eu não queria mais que a vida deles fizesse parte da minha. Mas os boatos se tornaram mais intensos. Ouvi dizer que Ricardo tinha trazido um novo sócio para a empresa, um investidor pesado, para tentar salvar as finanças que a gestão extravagante de Jéssica estava fundando. O nome dele era Marcos. A ironia do destino é uma roqueirista cruel e, às vezes, genial. Jéssica, a predadora, uma vez que o prêmio, Ricardo e minha vida já estava conquistado, ficou entediada. Ela precisava de uma nova caça. E ela encontrou uma dentro da própria empresa, o novo sócio, Marcos. Ele era mais rico, mais poderoso e aparentemente tão cego pela beleza dela quanto Ricardo tinha sido. O golpe foi uma repetição exata do que eles fizeram comigo, mas em uma escala ainda maior e mais destrutiva. Jéssica começou a envenenar Marcos contra Ricardo. Dizia que meu ex-marido era acomodado, que não tinha visão de futuro, que estava afundando a empresa. Enquanto isso, os dois, amantes às escondidas, começaram a desviar dinheiro. Contratos superfaturados, empréstimos fraudulentos no nome da empresa, venda de imóveis comerciais sem o conhecimento de Ricardo, que na época estava ocupado demais, tentando apagar os incêndios do dia a dia. Eles limparam a empresa. Levaram tudo. A notícia final chegou até mim de forma avassaladora. Uma ex-colega de trabalho me ligou, a voz cheia de um misto de choque e satisfação. Érica, você não vai acreditar. A Jéssica sumiu, limpou as contas, vendeu a cobertura onde eles moravam com uma procuração falsa e fugiu do país. E o pior, ela não fugiu sozinha, fugiu com o Marcos. Eles deixaram Ricardo com um rombo milionário, um processo nas costas e a polícia batendo na porta. Eu desliguei o telefone e pela primeira vez em muito tempo, eu não senti nada. Nem alegria, nem pena. Apenas a constatação fria de que o mundo às vezes gira de uma forma terrivelmente justa. A confirmação dessa justiça bateu na minha porta 2 semanas depois. Era uma noite chuvosa. Eu estava lendo um livro com o Recomeço dormindo no meu colo. A campainha tocou. Hesitei. Eu não recebia visitas. Abri uma fresta e meu coração parou. Era ele. Ricardo. Ele não era o homem que me expulsou de casa. Era um fantasma. Magro, com olheiras profundas, os ombros curvados sob o peso do mundo. A chuva molhava seu cabelo ralo e ele tremia. Não sei se de frio ou de vergonha. Érica, ele disse, a voz um fiapo. Posso entrar? Eu encarei por um longo tempo. A mulher que eu era queria bater a porta na cara dele, queria gritar, queria saborear cada segundo da humilhação dele. Mas a mulher que eu tinha me tornado, a que conversava com a dona Dalva e cuidava do gato dela, sentiu apenas cansaço. Um cansaço profundo de todo aquele drama. Dei um passo para o lado e o deixei entrar no meu pequeno quarto. Ele olhou ao redor, para a cama simples, para os meus poucos pertences, e o peso da sua traição pareceu esmagá-lo ainda mais. Ele desabou a chorar ali mesmo, no meio do quarto, um choro convulso, patético. Ela levou tudo. Ele soluçou. Tudo, Érica. O dinheiro, a casa, a empresa. Ela fez comigo... Ela fez exatamente o que a gente fez com você. Eu perdi tudo. Ele me contou a história toda.
a manipulação, o roubo, a fuga. Contou que estava sendo processado por credores, que a polícia o investigava por fraudes que ele nem sabia que existiam. Ele não estava ali para pedir ajuda. Ele estava ali para se confessar para a única pessoa no mundo que entenderia a dimensão exata da sua queda. Quando ele finalmente se calou, o quarto ficou em silêncio, apenas com o som da chuva lá fora e dos seus soluços. Ele me olhou, os olhos vermelhos e inchados, esperando o meu veredito, esperando o meu grito, minha raiva, minha vingança. E eu o perdoei. Levantei, fui até a pequena cozinha e coloquei a chaleira no fogo. O perdão não foi um presente para ele, foi um presente para mim. Naquele momento eu entendi que o ódio e o rancor eram a última corrente que ainda me prendia a ele, a eles, àquela história. E eu merecia a paz. Vê-lo ali destruído era toda a vingança que o universo poderia me dar, e era uma vingança com um gosto amargo, que eu não queria para mim. Tome, eu disse, estendendo uma xícara de chá para ele. Você vai precisar de força. A batalha para provar a sua inocência e recuperar o que é nosso vai ser longa. Ele me olhou, sem entender. Nosso? Sim, Ricardo. Eu respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía. Você destruiu a minha vida. Agora, juntos, vamos juntar os cacos. Não porque eu te amo como antes, mas porque eu não vou deixar aquela mulher vencer. E porque, no fundo, eu mereço minha história de volta. A nossa aliança foi forjada na ruína. Não havia romance. Não havia nostalgia de um amor perdido. Havia apenas a necessidade crua de sobreviver. No dia seguinte, aquela noite chuvosa, procuramos um advogado. Um senhor chamado Dr. Almeida, que tinha a fama de ser um pitbull nos tribunais e que, ao ouvir minha história, sentiu mais raiva da injustiça do que eu mesma. Vamos reaver o que é seu, minha senhora, e vamos provar que vocês dois foram vítimas da mesma predadora, ele disse, e pela primeira vez senti que tinha alguém lutando por mim. O processo foi longo e doloroso. Para limpar meu nome e provar a fraude de Jéssica, Ricardo teve que confessar formalmente o primeiro crime, o de ter falsificado minha assinatura sob a manipulação dela. Vê-lo admitir sua traição na frente de um juiz foi para mim um momento de validação agridoce. Ele se expôs, se humilhou, não para me reconquistar, mas para fazer a coisa certa. E aquilo, mais do que qualquer pedido de desculpas, significou algo. Juntos mergulhamos em um mar de papéis, extratos bancários e contratos. Ricardo, com seu conhecimento interno da empresa, e eu com minha memória para números e detalhes, nos tornamos uma equipe forense. Trabalhávamos dia e noite, movidos a café e a um desejo mútuo de justiça. Ele não era mais o chefe carismático e vaidoso. Era um homem focado, humilde, que me pedia opinião a cada passo, que ouvia minhas sugestões com um respeito que nunca teve antes. Ele estava, finalmente, me enxergando. Aos poucos, conseguimos vitórias. Provamos a fraude nos empréstimos bancários. Conseguimos uma liminar que impedia a venda de outros ativos que ainda estavam em nome da empresa e, com a ajuda da Interpol, que foi acionada devido à transferência internacional de dinheiro, o cerco começou a se fechar em torno de Jéssica e Marcos. A notícia da prisão dela chegou até nós por um portal de notícias online. A manchete dizia: empresária brasileira é presa em aeroporto na Suíça tentando embarcar com passaporte falso. A foto que acompanhava a matéria não era da mulher glamurosa das redes sociais. Era de uma mulher de cabelos desgrenhados, o rosto inchado de choro, algemada entre dois policiais. Segundo a reportagem, ela surtou na delegacia, gritou, tentou subornar os guardas. O verniz de dama sofisticada tinha se quebrado, revelando a vigarista desesperada que ela sempre foi. Não celebramos, apenas nos olhamos, em silêncio. Era o fim de um capítulo. Marcos, o sócio, foi preso algumas semanas depois na Argentina. Mas o destino de Jéssica tomou um rumo ainda mais sombrio. Ela foi extraditada para o Brasil, mas não chegou a ser julgada. Alguns dias depois de chegar, enquanto aguardava o processo em liberdade condicional, a notícia final veio, como uma nota de rodapé nos jornais. Ela foi encontrada sem vida em um quarto de hotel barato, no centro de São Paulo. Overdose. Sozinha, rodeada de dívidas, processos e das mentiras que ela mesma construiu. Um fim trágico e solitário
para uma vida dedicada a destruir a dos outros. Naquele dia, eu rezei por ela. Rezei para que sua alma inquieta encontrasse uma paz que ela nunca teve em vida. Com as provas do envolvimento de Jéssica e Marcos e com a nossa colaboração, conseguimos renegociar as dívidas e lentamente reaver o que era nosso. Recuperamos a casa, que estava quase sendo leiloada. Recuperamos o controle da empresa ou do que sobrou dela. Era uma empresa menor e endividada, mas era nossa. Hoje, 3 anos se passaram desde que Ricardo bateu à minha porta. Vivemos na mesma casa, mas ela é diferente, mais simples, menos ostensiva. Dormimos em quartos separados. Nossa relação não é um casamento nem um namoro. É uma parceria, uma amizade improvável, nascida da dor e do arrependimento. Ele é um homem diferente, mais quieto, mais gentil, com uma tristeza permanente nos olhos que talvez nunca desapareça. Ele me respeita, me admira e cuida de mim com uma devoção que não tem nada a ver com a paixão cega do passado. É a devoção da gratidão. Eu o perdoei. E as pessoas às vezes não entendem. Minhas amigas me perguntam como eu pude deixar o homem que me destruiu voltar para minha vida. Como pude ajudá-lo a se reerguer. Outro dia, uma delas me perguntou isso diretamente, enquanto tomávamos um café na varanda da minha casa. A mesma varanda de onde eu quase fui expulsa. Eu olhei para o meu jardim, para as flores que eu mesma plantei e pensei em todo o caminho que percorri. Pensei na dor, na humilhação, mas também na força que descobri em mim. Eu o perdoei porque o ódio era a última coisa que me prendia a todo aquele sofrimento. Eu respondi com calma. Perdoá-lo foi a minha ato final de libertação. Foi a forma que encontrei de dizer a mim mesma que a história tinha acabado e que eu tinha vencido. Ela ainda parecia confusa. Mas você não tem medo que ele erre de novo? Que o amor o segue outra vez? Eu sorri, um sorriso genuíno, sem dor. Não, eu não tenho medo, porque o amor às vezes é cego. Mas o sofrimento abre os olhos, e os meus, minha amiga, nunca mais se fecham.